Levarei eu também minha cruz, te por uma coroa trocar. O de cruz se erigiu, ela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, te por uma coroa trocar. Boa noite, irmãos. Nesse dia 2 de abril de 2023, nós estaremos começando uma série de mensagens sobre a paixão de Cristo. Essa mensagem vai ter como título Paixão de Cristo, o sentido da existência. O que é que tem a ver o sentido da existência, o sentido da vida com a paixão de Cristo? A paixão de Cristo pode ser configurada desde a sua encarnação predita na eternidade passada, quando a Bíblia diz que Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, foi morto antes da criação do mundo. Ele foi morto em projeto. E então ele nasceu em Belém, porém a paixão geralmente é circunscrita àquela última semana, a começar lá no jardim do Getsemane, ou Getsemane, que significa prensa de oliva, onde se esmaga a oliveira, a azeitona, né, para que escorra o azeite. Então Cristo foi esmagado e saiu sangue, saiu vida, saiu a salvação eterna da humanidade. Então, nós vamos ver na mensagem de hoje. Eu gostaria que cada pessoa prestasse atenção, não desviasse a sua atenção para nada, que depois procurasse ouvir novamente essa mensagem, porque ela vai ser colocada na internet, no YouTube. Ela tem muitas informações. Eu escrevi muita coisa para tentar concatenar todas as informações, cortei muita coisa, mas não sei se eu posso dar isso aqui em torno de 50, no máximo 1 hora. Primeiramente, eu tinha dado a paixão de Cristo, real significado e consequências. Qual o significado e real consequência da paixão de Cristo? Nós estamos na semana que você anda nos supermercados, você vê chocolates, coelhinhos, ovos coloridos. O que é que tem a ver isso com a paixão de Cristo? Não tem nada, absolutamente nada. Tudo isso tem a ver com a festa pagã, e eu não vou tratar disso aqui. A paixão de Cristo tem a ver com o próprio sentido da existência. Se não fosse a paixão de Cristo, que envolve sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão gloriosa aos céus, a raça humana teria acabado lá no Jardim do Éden, logo após a queda.
Deus teria feito como ele fez com os anjos. Após a queda, ele trouxe uma condenação eterna para os demônios, sem lhe dar nenhuma chance de salvação. Porém, para dar uma oportunidade de salvação e existência para a humanidade, Deus já havia projetado a paixão de Cristo. E nós vamos dar uma série sobre esse assunto. Hoje eu quero trabalhar especialmente no livro de Filipenses. Queremos trabalhar algumas questões vitais acerca do que é ser cristão no cristianismo. O que é que a paixão invencível de Cristo tem a ver com o cristianismo invencível que superou tudo depois dele? Porque Jesus Cristo fundou um movimento, na realidade ele fundou a igreja, mas para o mundo ele fundou um movimento religioso que fracassou, pois o seu líder morreu na cruz, seus discípulos se espalharam todos e era para ter sido o fim. Porém o cristianismo se tornou a força mais poderosa que já existiu no universo, o império mais poderoso que já teve nesse mundo. O Império Romano não conseguiu vencer o cristianismo, tanto que Constantino cristianizou o Império Romano, achando que aquela força invencível do cristianismo seria emprestada ao Império Romano, que ele transformou em Império Católico Apostólico Romano, criou a Igreja Imperial. Leve engano. A força do cristianismo não é política, não é humana. E ela vem da paixão de Cristo. Então, como a paixão de Cristo tem o significado e as consequências mais importantes para todo e qualquer ser humano? Terceiro, qual a importância e a necessidade do cristão ter a mesma mente, o mesmo sentimento de Cristo? Veja bem, Cristo passou por toda a sua paixão e a Bíblia diz que desde a eternidade passada o plano era que nós fôssemos como Jesus Cristo, fôssemos semelhantes a Cristo, tivéssemos a mesma mente, o mesmo sentimento de Cristo. Portanto, a verdade básica que resume toda essa mensagem pode ser dividida assim. A maturidade cristã, você vê muitos cristãos falsos, você vê muitos cristãos imaturos, incipientes, verdadeiros palhaços que se dizem cristãos e dão um espetáculo horroroso para o mundo. Meninos na fé, outros sequer têm a fé verdadeira, porque eles falta a paixão na sua vida. A maturidade cristã só ocorre em cristãos que desejam, buscam e se esforçam sinceramente em serem semelhantes a Cristo, o que implica em ter a mesma mente, o mesmo sentimento de Cristo. O nosso versículo-chave vai dizer isso, que é Filipenses 2:5. Repita comigo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, somente cristãos com a mesma mente, porque quando fala o mesmo sentimento que houve em Cristo, é usado um verbo grego, fronel, o mesmo pensar, o mesmo entendimento, ter a mente dirigida para a mesma coisa, ter o mesmo foco. Então, somente cristãos com a mesma mente, o mesmo sentimento de Cristo, o mesmo foco de Cristo, somente esses cristãos serão vencedores nesse mundo. Não importa onde eles moram, o que aconteça, quanto eles ganham. Só eles poderão dizer: regozijai-vos sempre no Senhor.
Ou eles podem dizer, eu me regozijo sempre no Senhor. Paulo dizia isso mesmo numa prisão. Só eles poderão dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, ser vitorioso como cristão tem a ver com essa paixão de Cristo. Tem a ver com ter a mesma paixão que moveu Jesus Cristo. Abra sua Bíblia para Filipenses 2, 5 a 10. É o nosso texto básico. O apóstolo Paulo, nós vamos dar aqui uma panorâmica da Epístola aos Filipenses. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 5, 2, 5 a 10: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo fronel, a mesma mente, a mesma cabeça de Cristo, o mesmo sentimento que houve e também Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Isso aqui é a paixão de Cristo descrita em termos teológicos, filosóficos, ontológicos. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou. Veja aqui o triunfo do cristianismo sobre tudo e todos. Deus o exaltou, Deus o aplaudiu. Deus o aplaudiu, aqui podemos dizer, aplaudiu de pé a Jesus Cristo. Foi o evento máximo da história de todo o universo. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Vamos orar, e ao orar, cada um diga: Senhor, coloque em meu coração a mesma paixão que moveu Jesus Cristo durante aqueles 33 anos. Que o sentido da minha vida seja a paixão de Cristo. Senhor Deus, nosso Pai, guia-nos agora com o Teu Espírito Santo. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Qual é o objetivo desse estudo? Responder a essas perguntas, essas questões. Que sentimento moveu Jesus de Nazaré, o Cristo, como Criador, que o moveu do céu até a terra e o fez se encarnar como uma criatura que passou pelo processo da mais abjeta humilhação que jamais existiu? Que sentimento movia Jesus Cristo? O que significou para Cristo tomar a cruz e fazer-se maldição em nosso lugar? Terceiro, responder o que foi que Cristo negou e sacrificou ao encarnar e morrer na cruz. Quarto, o que significa para todo cristão tomar a cruz e crucificar o ego mau e caído. Quinto, qual a relação entre a graça de Deus e a fé na obra de Cristo? Preste atenção para essas expressões chaves durante essa mensagem: paixão de Cristo, morte de Cristo, cruz de Cristo, sangue de Cristo, expiação de Cristo, morte vicária de Cristo, auto-esvaziamento de Cristo, kenosis, exaltação de Cristo, salvação de Cristo, sentido para a vida e perdição eterna. Introduzindo o tema. A gente deu uma série de estudos sobre a graça de Deus. Resumindo, o resumo, nós mostramos biblicamente que a graça de Deus é a fonte de todas as bênçãos, tanto temporais nessa vida quanto eterna. Que a graça de Deus é principalmente a generosíssima provisão da salvação na cruz de Cristo.
que a salvação pela graça de Cristo foi planejada na eternidade passada, ou antes da criação do universo. Por isso que a graça pode ser dividida em 3 momentos. Deus a planejou, Deus viu antecipadamente, não só a criação, mas a queda, e antecipadamente Ele planejou a salvação. E a paixão de Cristo é o ponto culminante da história do universo e da humanidade, é o ponto culminante da graça, planejada antes de todas as coisas. A cruz de Cristo, sua obra realizada, consumada e triunfal, não é só o mais importante evento, mas é a maior necessidade da humanidade. A cruz de Cristo é a maior necessidade, e é não só instrumento de salvação, como a única arma contra o pecado e os poderes das trevas. O sangue de Cristo, o sangue da paixão, é o único meio de purificação e expiação do pecado, justificação da culpa. Por isso, a maior necessidade de todo e cada pecador que nasceu depois da queda. A ressurreição salvífica do crente em Cristo é a necessidade maior e final da humanidade. Cristo disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, voltando lá para aquele texto, eu queria que vocês repetissem novamente comigo. De sorte, juntos, de sorte, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Lembra que essa palavra aí, sentimento, é fronel. Entendimento, pensar, mentalidade, foco. E aí onde está a essência do cristianismo? A essência do cristianismo é cristianismo mesmo. É pensar e sentir como Cristo pensou. É interessante que lá diz, tende. Usa 2 vezes aí fronel, ou essa questão da mente. Ou seja, na sua mente, substitua sua mente pela mente de Cristo. Só isso é cristianismo. Enquanto você mantiver a mente mundana, carnal, terrestre, você será um fracasso apesar dos sucessos aparentes. Porém, a partir do momento em que você entender o que é realmente o experienciar, o vivenciar essa paixão, Paulo começa a sua epístola aos Filipenses. Filipenses eram cidadãos de uma cidade chamada Filipos, que era a porta de entrada para a Europa. Antigamente ela era chamada de pequenas fontes, porém lá tinha também minas de ouro. Então o pai de Alexandre o Grande, Filipe da Macedônia, mandou conquistar aquela região e nomeou aquela cidade, que era Pequenas Fontes de Filipos. E Paulo escreve para ela. Paulo escreve para aquela cidade e ele está na prisão. Filipos é uma das 4 cartas da prisão. As outras é Éfeso e Filemon, Colossenses. Então Paulo estava na prisão. E essa é chamada também a epístola da alegria. Como é que um homem que está preso, e a experiência que Paulo tinha passado na prisão de Filipos, ele foi chicoteado com em torno de 40 chicotadas. E à meia-noite ele cantava e louvava a Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele pontifica aqui, ele declara como a essência
sequência dessa epístola aos Filipenses, diz a eles como vivenciar Cristo, como ter Cristo não apenas como um credo religioso, como momentos litúrgicos em templos, em reuniões religiosas. Paulo, aqui ele mostra pela vida dele, de que pelo fato dele experienciar a paixão de Cristo, ele era movido por uma alegria que nada nesse mundo podia tirar. A paixão de Cristo resumia a vida do apóstolo Paulo. Em Filipenses 4:4 ele diz: regozijai-vos. A palavra aí para regozijar é a palavra grega kaio. É uma palavra que significa ficar maximamente contente, extremamente alegre, satisfeito. O que era que levava o homem que está na prisão? O homem que perdeu todos os seus bens. O que levava esse homem a dizer para todos os cristãos: se alegrem. Se alegrem sempre. Ele escreve essa epístola, essa carta, no ano 64 depois de Cristo. Interessante que ele teve pelo menos 2 prisões em Roma. Aqui é a primeira prisão dele em Roma. E nessa primeira prisão dele, ele foi dado aí uma prisão domiciliar, onde ele era, vamos dizer assim, preso a um soldado romano da guarda pretoriana, que era a guarda de elite do imperador Nero. Os guardas pretorianos era, vamos dizer assim, a hierarquia máxima do Império Romano, e Paulo tinha se tornado uma ameaça para o império mais poderoso da terra, por conta da mensagem dele. O cristianismo era avassalador, nada conseguia pará-lo. Quanto mais se matava cristãos, mais outros se levantavam. Historiadores dizem que a melhor sementeira para a produção de cristãos era o próprio sangue dos cristãos. Quantos cristãos mais eram mortos, mais outros se levantavam. Então o Nero manda prender Paulo, não sequer permite que ele vá para uma penitenciária, porque sabia que ele iria pregar para os presos da penitenciária. Então ele sentencia Paulo a alugar uma casa lá em Roma, e todo dia tinha um guarda preso a Paulo. O que ocorre é que aquele soldado da guarda de César, da família de César, porque a elite era gente da, vamos dizer assim, da nobreza caesarina, dos Césares. Paulo pregava o evangelho para o guarda pretoriano e ele se convertia. Então, ele diz que se alegra porque a sua prisão tinha dado a oportunidade a ele a atingir o coração do inimigo, que era o próprio César. O maior desgosto de César foi quando ele descobriu que a maioria dos seus parentes e soldados tinham se convertido a Cristo. Talvez por isso ele mandou cortar a cabeça do apóstolo Paulo depois da segunda prisão. Então, em Atos 28, 16, 30 e 31, o apóstolo Paulo diz: logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo lhe permitiu morar sobre si à parte com o soldado que o guardava. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugava e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então Paulo vai usar aqui em Filipos como é possível se alegrar
apesar de todos os problemas, porque ele vivia a paixão de Cristo. Mesmo preso, ele não desprezava nem desperdiçava oportunidade nenhuma de falar de Jesus Cristo. Olha que ele diz em Filipenses 7: como que eu por justo senti isso de vós, porque vos retém meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões no plural, como na minha defesa. Então, aqui ele vai falar só nesse capítulo 1, várias vezes em prisão. No 13 ele diz: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares onde ele prega o Evangelho para a guarda pretoriana. No versículo 14 ele diz: e muitos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Ele diz: uns por amor, outros por inveja. No versículo 12 ele diz: e quer, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Ou seja, quem vive e vivencia a paixão de Cristo, o que fizerem para proibi-lo para pregar o Evangelho só vai ajudar. Quanto mais eles tentavam bloquear Paulo de todas as maneiras, Paulo disse: isso só serve para me dar a oportunidade de pregar. Portanto, a prisão nem nada impedia ele de pregar, antes ao contrário. No versículo 22 ele diz: todos os santos me saúdam, mas principalmente os santos da casa de César. Ele conseguiu converter os piores pagãos da época. Então, o exemplo de Cristo de Paulo em obedecer ao plano de Deus, custasse o que custasse, ou seja, como Cristo tinha morrido por ele estava disposto a morrer por Cristo. Em 2,17 ele diz: ainda que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, ainda que me matem, me alegro e me regozijo com todos vocês. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso. O cara dizer: então, para me matar, mas eu me alegro, porque eu estou fazendo isso seguindo o exemplo da paixão de Cristo. Então, questões importantes que mostram por que o cristianismo tem sido invencível até hoje. Nada tem conseguido calar alguém que vive a paixão de Cristo. Lembra, ele está na primeira prisão, quando escreveu essa carta. Ele é solto de novo, mas pouco tempo César manda prender ele e decapitá-lo. A pergunta é: o que foi que moveu um homem que já estava velho, quase cego, fisicamente não era uma ameaça para ninguém, mas se transformou no império dele? Paulo diz em 2 Timóteo 4, 6 a 8: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida ou morte está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, ninguém me parou, ninguém conseguiu me parar. Guardei a fé, ninguém conseguiu me desviar da fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Por isso que ele faz o ensino principal da Epístola aos Filipenses: tenha a mesma mente e sentimento de Cristo. Em Filipenses, então, Cristo e sua paixão era então o desafio de Paulo para todo cristão. Deixe Cristo e sua paixão ser a sua alegria, o centro e o sentido da sua vida e da sua existência.
Filipenses 3:1 ele diz: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, é segurança para vocês. Regozijai no Senhor. No versículo 4 ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez diz: regozijai-vos. Mas para isso só vai se alegrar com a carne doendo. Como Paulo, lá em Filipos, na masmorra, depois de 40 chibatadas, ele e Silas cantavam alegremente. Isso só foi possível por conta que Paulo tinha trocado sua cabeça. Havia um Paulo com uma cabeça antes de se converter a Cristo, antes de Damasco, e outro Paulo depois de Damasco. Ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. O mundo é transtornado e transformado por Cristo somente quando cristãos fiéis vivem segundamente o sentimento de Cristo. Toda a suficiência e poder em Cristo está à disposição daquele que busca ter a mente e o sentimento de Cristo. Paulo diz: tudo posso. Ele usa aqui esse posso, a palavra grega iskuo, que significa força eficaz, força infalível. Quando eu sou movido por essa paixão de Cristo, essa paixão por Cristo, eu sou impelido para frente por uma força eficaz. Tudo posso naquele que me fortalece. Endônomo, que é dinamis, que é aquela força inesgotável do Logos eterno. Portanto, nós vimos que Paulo completou a carreira. Nada o fez abandonar a fé. Nada conseguia entristecê-lo, acabrunhá-lo. Nós vivemos uma época de muito cristão acabrunhado, deprimido, os psicólogos ditos cristãos, dizendo que eles têm direito de estar decepcionado com Deus, decepcionado com a vida, que é muito humano viver tristinho. Paulo está dizendo: se alguém tinha razão para viver deprimido, frustrado, era ele. Eu já fui o cara mais bem sucedido da perspectiva humana. Eu já fui o melhor dos melhores. E perdi tudo por amor a Cristo. Ele vai dizer aqui, na Epístola aos Filipenses. E me alegro por isso. Então, o que havia em Cristo que motivava tanto a Paulo? Ele vai dizer agora, no nosso texto básico de hoje. O que foi que moveu Cristo, o Senhor absoluto do universo, Deus Filho, que pertencia ao seio da Trindade eterna, o ser mais perfeito, mais feliz e mais completo do universo, descer e se submeter o que é chamada a paixão de Cristo. Na verdade, Cristo foi movido por amor santo, redentivo e vicário. No nosso lugar ele sofreu. E nessa paixão, Cristo negou e sacrificou tudo pela nossa salvação. A verdade básica aqui é que ter o mesmo sentimento de Cristo é estar pronto a negar e sacrificar tudo pelo plano de salvação de Deus em favor dos homens. Esse é o mesmo sentimento de Cristo. Estou aqui, Senhor. Pede o que o Senhor quiser. Esse amor sacrificial de Cristo foi baseado em completa autonegação, negação de si mesmo. Cristo sacrificou tudo pelos perdidos. Olha o que é dito aqui no versículo 6.
versículo 6, diz que ele, sendo Deus, versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Isso Jesus Cristo. Quem era Jesus Cristo? O texto aqui claramente diz que ele não se aferrou ao seu status, à sua posição de ser igual a Deus. Aqui entra o que a Bíblia chama de trindade ou triunidade. A Bíblia diz que só existe um Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento. Os judeus, eles tinham uma oração, está lá em Deuteronômio 6, que eles começam dizendo: ouve, Shema, que é a palavra hebraica Shema. Shema, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Deus. Kyrios aqui, Jeová. É a palavra para Deus usada aqui. Só existe um Jeová. Jeová Pai, Jeová Filho e Jeová Espírito Santo. O próprio nome Jesus significa Jeová Sus. Então diz aqui que Jesus Cristo, ele faz parte dessa divina trindade. A trindade, ela é revelada desde o Velho Testamento, a partir do primeiro versículo, como diz: Bereshit bara Elohim Hashamais, no princípio criou Deus, Elohim. Aí tem um plural de majestade, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Os nomes divinos, esse sentido de pluralidade. Quando Deus faz o homem, Deus usa pronome e verbo de uma forma plural. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus dizendo: façamos, porque é Pai, Filho e Espírito Santo. Em Gênesis 11, 7, Deus diz, durante a confusão da Torre de Babel: desçamos e confundamos, porque ali era Pai, Filho e Espírito Santo. O profeta Isaías, quando viu a Deus, diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Singular. E quem há de ir por nós? Por nós quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, a trindade, ela é revelada no Velho Testamento e claramente revelada no Novo Testamento. Em 1 João 5 e 7 está escrito: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a palavra, que é o verbo que se fez carne, que é Jesus, e o Espírito. E esses três são um. Portanto, quando diz aqui, o apóstolo Paulo diz que ele, sendo Deus, ele não se apegou ao seu direito, vamos dizer assim, a sua posição que lhe dava direito como ser máximo do universo. Ele abriu mão de tudo isso. E se você tiver qualquer dúvida de que Jesus é Deus, que há um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, eu já tenho dado estudo sobre isso. Nós vamos continuar nessa série aqui. Mas o Evangelho de João começa o Evangelho dizendo: no princípio era o verbo. Esse verbo diz que ele fez carne a Jesus, ele estava com Deus e ele era Deus. João começa dizendo que ele era Deus. Nos versículos 3 a 4 diz que ele criou tudo. Em João 5 e 18, os fariseus pegaram pedras para apedrejá-lo, porque lá ele dizia que
Deus era seu próprio Pai fazendo-se igual a Deus. Está lá no texto, que o próprio Jesus se apresentava como Deus. Em João 10, 33 e 38, Cristo também foi novamente atacado pelos fariseus, porque eles diziam: se te fazes Deus a ti mesmo. E ele dizia: eu sou o Pai e o Pai está em mim. Ou seja, identidade ontológica, confusão, essa identificação plena entre dois seres dentro da Trindade. Eles não podem ser misturados e nem separados. Eu e o Pai somos um. O autor aos Hebreus diz que Jesus Cristo é a expressa imagem de Deus. Então, não há dúvida nenhuma de que Jesus Cristo é Deus, de que a Trindade é uma verdade, que os testemunhos de Jeová são hereges quando diz que Jesus não é Deus. Porém, como diz aqui, que ele mesmo, sendo Deus, igual a Deus, ele esvaziou a si mesmo. Essa palavra esvaziou vem da palavra kenos, significa nada. E aqui é kenosis. Cristo se esvaziou completamente, negou completamente o seu eu divino. Diz que ele tomou a forma de servo, ele sacrificou sua própria liberdade como com a maior liberdade do universo. Somente Deus é um ser livre no universo. Todos os outros são sujeitos a contingências e limitações. Ele sacrificou sua própria liberdade. Ele negou completamente a sua própria vontade quando diz que ele se fez semelhante a um servo, tornando-se em forma de servo. Ele inverteu a ordem ontológica, ele fez aqui semelhante aos homens, a criaturas finitas. Portanto, ele negou tudo que era importante para ele. Ele negou a própria realidade do seu ser como Criador infinito, eterno. Diz que ele, achado na forma de homem, no versículo 8, diz que ele humilhou-se a si mesmo. Ou seja, ele negou sua própria dignidade, negou completamente o respeito, o reconhecimento e a honra que ele tinha direito. E finalmente diz que ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Isso significa que ele sacrificou a vida mais perfeita depois da queda que esse mundo já viu. Jesus Cristo nunca pecou, Jesus Cristo nunca teve traumas. Então Jesus Cristo tinha um corpo sadio, forte. A vida pulsava em Jesus Cristo, em cada célula, em cada molécula. Por isso que lá no Getsemane, ele sua gotas de sangue, porque aquele que era a vida, e que tinha encarnado na vida mais perfeita depois da queda, ia doar toda aquela força e vitalidade na morte. Então ele negou completamente o próprio direito de viver a vida maravilhosa de alguém que nunca pecou, aquela vida cheia de saúde, vitalidade, com todas as potencialidades humanas latentes em seu corpo e alma humanos, que por natureza desejava continuar vivenciando as santas alegrias da vida. Ele nega isso. Isso é a paixão de Cristo. Vamos repetir a verdade básica. Ter o mesmo sentimento em Cristo é estar pronto a negar e sacrificar tudo pelo plano de Deus. Então Cristo foi motivado por amor salvífico. Ele foi também sacrificado, ele também foi movido por obediência total ao plano do Deus triuno. Diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Qual é a verdade básica aí? Ter o mesmo sentimento em Cristo é estar pronto a obedecer o plano de Deus, custa o que custar. Meia obediência para Deus é rebelião completa. Portanto, quando diz que Cristo foi obediente até a morte, porque havia um plano em curso.
Ele podia ter parado, o diabo tentou várias vezes fazer com que ele saísse do esquema. Havia um plano feito na eternidade passada, no conselho eterno da Trindade. Lembra, na economia ou administração da Trindade, o Pai planeja, o Filho executa o plano e o Espírito Santo aplica. E nesse plano, para salvar o homem, o Pai sacrificou o ser que ele mais amava e que ele tinha mais prazer no universo, que era Jesus Cristo. O Espírito Santo, que é Espírito tanto do Pai quanto do Filho, passou juntamente com Cristo aquelas agonias. Lembra? Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são unidos inseparavelmente, indissoluvelmente. O Filho veio experienciar na carne toda a agonia da paixão. Mas assim como no seio de uma família, quando um sofre, a família toda sofre. A irmã Johanna falava de um parente dela que morreu acidentado numa moto, e toda a família está sofrendo, o pai está sofrendo. Então, todo o plano da Trindade, embora Cristo estava sofrendo na carne, o Pai e o Espírito Santo também sofriam e faziam a maior negação que Deus já fez de si próprio. Por isso que a paixão é o evento mais importante, é a única coisa que dá sentido à vida. O Deus triuno, embora o Deus triuno não tenha corpo, a não ser que se fale na união indissolúvel, não misturável, como uma espécie de unidade divina, ou seja, como o Pai, Filho e Espírito Santo participam conjuntamente da mesma força vital e essência divina. E como pessoas fazendo parte, então, dessa divina unidade, eles vivenciaram a agonia da paixão. Porque a paixão de Cristo é o que dá sentido à vida. Porque Cristo disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E a única coisa que faz um homem não perder a sua alma é crer na paixão de Cristo. Em 2 Tessalonicenses mostra que Cristo virá uma segunda vez levar para si a igreja, ou pessoas que quererem e obedeceram ao Evangelho da paixão de Cristo. Porém, os que não creram e não quiseram obedecer ao Evangelho da paixão de Cristo, olha que está previsto para quem ignora a coisa mais importante que dá sentido à existência. 2 Tessalonicenses 1, 7 a 10. E a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais terão por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Portanto, repetindo a verdade básica, ter o mesmo sentimento de Cristo é estar pronto a obedecer ao plano de Deus, custe o que custar. Meia obediência para Deus é desobediência completa. Então, quais são as consequências da morte de Cristo? A morte de Cristo é que faz tudo girar e ter sentido a partir desse evento maior do universo. Cristo e sua obra em triunfo, ao receberem a glorificação do Pai, também um dia essa paixão de Cristo, ela será reconhecida e glorificada no universo inteiro. Olha o que é dito aqui: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Verdade aí, básica. A obra de Cristo para providenciar salvação à humanidade foi um sucesso completo. Foi a única coisa que realmente teve sucesso nesse planeta, foi a morte de Cristo. Porque foi a única coisa que teve a aprovação e glorificação do Pai Celestial. Eu coloco aqui como o Pai Celestial tendo aplaudido de pé o triunfo de Cristo. Portanto, todo sucesso ou fracasso de alguém nessa vida dependerá de crer ou descrer nessa obra gloriosa. E a única que pode salvar o pecador. A obra de Cristo foi a obra e a operação então mais bem sucedida do universo. Se você não reconhecê-la, um dia você vai reconhecer no inferno. Cristo foi exaltado soberanamente pelo Pai Celestial, quando o Pai usou o maior poder para ressuscitá-lo, pelo que também o exaltou soberanamente. Então, o que levou Jesus Cristo à morte foram todos os pecados de todas as pessoas, de toda a história da humanidade. Cristo se ofereceu a receber sobre si mesmo toda a culpa e maldição por causa dos pecados. Cristo, como Deus, não morreu, mas Cristo encarnado, corpo, osso e sangue, desceu até o Hades, o lugar dos mortos. O plano é que o Pai ressuscitaria o homem Jesus. E foi isso que o Pai fez, dando o fechamento triunfal da obra de salvação efetuada por Cristo. Portanto, Cristo, Ele que já era, vamos dizer, já tinha o direito sobre a humanidade por direito de criação, Ele agora é o Senhor juiz absoluto por direito de redenção. Então, por que a exaltação da glória de Cristo foi dada? Porque a exaltação da glória de Cristo foi colocada e centralizada no nome de Cristo. Porque é dito aqui que o Pai lhe deu um nome que está sobre todo nome. Em Mateus 1,21 diz, o anjo, e dará à luz o filho e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Portanto, o nome Jesus significa salvação, a maior necessidade da humanidade. Toda a profecia da Bíblia, desde o Gênesis 3:15, anuncia um Salvador para a humanidade que anularia a maldição e condenação da humanidade à queda. Disse que Deus por inimizade entre a serpente e a descendência da mulher, e que o descendente da mulher, o Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. Então toda a profecia se centraliza nessa paixão. Mais que Salvador de Israel, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Paulo diz em 1 Timóteo 1,15, esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele diz em 1 Timóteo 2,5, porque há um só mediador, um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Então ele é o perfeito Salvador. Pode salvar perfeitamente todo aquele que se chega por ele a Cristo. Está lá em Hebreus 7, 23 a 26. Portanto, Cristo pode também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Como é que vai terminar a história da humanidade? O texto lá em Filipenses diz, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, por que a exaltação da glória de Cristo é absolutamente necessária? É a única coisa que não pode deixar de acontecer. Primeiramente, que aqui diz que o próprio Pai Celestial foi quem exaltou Cristo. Porque o próprio Pai Celestial colocou o maior valor no nome de Cristo.
E é o próprio Pai Celestial que determina que um dia todo joelho vai se dobrar perante Ele. Porque nessa determinação de que todo joelho se dobre em adoração a Cristo, o Pai Celestial, para que todos os seres do universo, inclusive todos os anjos, demônios, diabo, reconheçam a loucura de não terem seguido a Jesus Cristo. Todos os perdidos virão a reconhecer isso, mesmo que tardiamente. Somente Jesus Cristo é digno de que todas as inteligências do universo, no céu, na terra e até no inferno, o adorem. Ou seja, que Ele seja reconhecido como tudo que todos os seres humanos precisam, todos os seres inteligentes precisam. Porque todo bem e felicidade só tem um canal, Jesus Cristo. Dobrar o joelho perante Cristo é reconhecer em ato que apenas em palavras não são suficientes. Muitos vão dobrar seus joelhos tardiamente, no inferno, no juízo final. Reconhecerão tardiamente que fizeram a escolha errada. Cristo é a única escolha certa nessa vida. Não escolher a Cristo como Senhor e Salvador é tornar todas as outras escolhas fatalmente erradas, tolas, de fato, absolutamente loucas, que aproveitam ganhar o mundo. Se você não escolher o Cristo, vai para o inferno. Porque a única coisa que dá sentido à existência é a vida de todas as criaturas. Não só a vida, mas a toda a existência. Tudo só ganha sentido através da fé que adora Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia afirma que Cristo é tudo em todos. Ou seja, Cristo é o centro da existência de todas as criaturas do universo. Tudo que não girar em torno de Cristo é excêntrico, é fora do centro, está perdido. Sua existência e vida não tem sentido nem futuro. Conclusão. Pense agora. Vocês já têm o mesmo sentimento de Cristo? Vocês reconhecem que a paixão de Cristo é a coisa mais importante da história de todas as pessoas, de todo o universo? Que quem não escolher Jesus Cristo, não se entregar a Jesus Cristo, não se arrepender dos seus pecados, fatalmente estará perdido eternamente. Então, de cabeça baixa, tome a sua decisão agora. Reconheça, enquanto há tempo, que tudo na vida e na existência só tem sentido e valor a partir da paixão de Cristo. Reconheça que se você rejeitar, crer e adorar Cristo como único e suficiente Salvador, você um dia perceberá tardiamente que deixou de tomar a decisão mais importante da sua vida, que é crer e viver para Jesus Cristo, o único Salvador e Senhor verdadeiro que existe. Terceiro, em arrependimento agora, nesse momento, clame a Deus, peça a Ele para que você se arrependa de seus pecados. Peça a Ele para ser convencido da sua própria perdição e ir ao inferno. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Peça a Jesus para salvá-lo agora e recebê-lo na sua igreja. Decida viver o resto da sua vida para essa paixão. Que essa paixão mova, que nada barre sua carreira, que você combate o bom combate, complete a carreira e nada lhe tire dessa fé. Entregue sua vida para Jesus nessa noite. Alguém que nessa noite gostaria de entregar sua vida para Jesus Cristo, faça um sinal, levante sua mão, diga que eu orei, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu estou dobrando meus joelhos diante do único nome que pode salvar a humanidade. Eu quero dobrar meus joelhos aqui e não no inferno, porque somente aqui dobrar meus joelhos vai salvar minha alma. Dobrar meu joelho no inferno só vai me fazer lamentar de não ter me entregue a Ele. Alguém que gostaria de se entregar a Jesus nessa noite, faça a sua decisão. Eu vou convidar o irmão Flávio para fazer uma oração, pedindo a Deus para que nós tenhamos o mesmo sentimento, o mesmo pensar, a mesma mentalidade de Cristo, aquela mesma mentalidade do apóstolo Paulo, de combater o bom combate, de
guardar a fé, completar a carreira, ser apaixonado por Cristo, ser apaixonado pela causa de Deus. Irmão Flávio. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Agradecemos pelo sacrifício na cruz. Nos fortalece, ó Pai, como nos fortaleceu Paulo na prisão para pregar o Teu Evangelho. E alegria, ó Pai, alegrai-vos no Senhor. Dá ânimo, ó Pai, para te glorificar e andar nos Teus caminhos. Versículo essa semana que está começando, Senhor, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite. Se erigiu, ela um dia fugiu como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar.